Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandro, quero partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Mas antes me ajude curtindo este vídeo, também que você se inscreva neste canal e possa transmitir este vídeo às pessoas que mais necessitam, aos seus amigos, seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, para que a palavra de Deus, que é bênção, que é graça, chegue a todas as pessoas. Vamos para o Evangelho de hoje. O capítulo 9 de Mateus, versículos de 9 a 13, vai dizer o seguinte: Jesus, ele está passando perto de uma coletoria de impostos e ele vê um homem chamado Mateus sentado. Então ele diz para Mateus: segue-me. Ele só disse isso: segue-me. Mateus se levantou e passou a seguir Jesus. Jesus, estando lá na casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram alguns cobradores de impostos, com certeza colegas ali de trabalho de Mateus. E também chegaram alguns pecadores. Já os cobradores de impostos já eram considerados pecadores públicos, né? E chegam outros pecadores e se sentam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus, ouvindo a pergunta, Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei o que significa quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Então, este texto de Mateus, ele é incrível, porque primeiro ele vai falar dessa conversão de Mateus. A gente precisa entender que um cobrador de impostos era um homem que era odiado por todo o povo judeu. Primeiro que ele era um judeu, e sendo um judeu, ele estava traindo o povo judeu, porque um cobrador de impostos trabalhava para Roma, trabalhava para o imperador romano. Ele coletava os impostos que eram injustos, que massacrava, que judiava do povo judeu. Então, pensa, ele era tido como um traidor, era odiado mesmo. O cobrador de impostos não podia nem andar sozinho, porque senão ele seria apedrejado. Ele tinha que ter a proteção dos soldados romanos. Então Mateus era um destes pecadores públicos, odiados, tido como traidor. E aí Jesus chama este homem. Olha quem Jesus chama: Mateus, um cobrador de impostos. É tão lindo assim a gente ver como que Jesus, ele chama para ser seu apóstolo, seu discípulo, aquele que ninguém chamaria, aquele que ninguém quer, aquele que é desprezado, aquele que para os homens tem muitos defeitos. Então a gente percebe com isso que Jesus, ele capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E ele chama a mim também, ele chama a você também para ser discípulo dele. Nós que somos pecadores, nós que temos a vida errada, nós que tínhamos a vida errada, que temos um caminho torto, Jesus nos chama para segui-lo. E é claro que esse chamado toca profundamente o nosso coração, como tocou o coração de Mateus. Jesus não precisou de ficar falando muitas coisas, ele falou uma palavra: segue-me. Somente isso ele disse. E Mateus deixou tudo, deixou o dinheiro que estava ali recolhido, deixou aquela posição dele, tanto que ele tinha uma boa posição, tinha uma casa. Então ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Ele leva Jesus para sua casa. Jesus entra na casa de um pecador público. Jesus quer começar a tocar o coração deste homem. E olha, Jesus, ele sabe que onde ele está, ele não vai pecar com os pecadores, mas pelo contrário, ele vai tocar o coração dos pecadores. Ele está ali para curar os doentes, né? Então, os fariseus, quando vê Jesus sentado à mesa, comendo com os cobradores de impostos que chegaram, com os outros pecadores que se sentaram à mesa junto com Jesus e seus discípulos, quando os fariseus veem isso, começam a questionar: o vosso mestre senta com pecadores. Jesus, ele não está pecando com os pecadores. É diferente você estar com pecadores e pecando com eles. Jesus não está fazendo isso. Pelo contrário, Jesus quer resgatar estes homens que estão no pecado,
Jesus quer resgatar esses que estão doentes. Então Jesus responde logo para aqueles fariseus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É como se Jesus falasse assim: vocês que são fariseus, que são mestres da lei, que são os homens da igreja, vocês deveriam estar aqui pregando para eles, sendo luz para eles. Então Jesus está ali para levar a luz onde há a treva, né? Ele fala uma frase marcante: aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. O que significa essa frase? Jesus está dizendo que Deus, Ele quer de nós que tenhamos compaixão com os que sofrem. Ele quer que tenhamos misericórdia, um coração misericordioso, olhar a miséria do outro e tomar para si, sofrer com aquela pessoa e fazer algo por essa pessoa, para que ela mude de vida, para que ela seja assistida, uma pessoa que está doente, enferma, uma pessoa que está no pecado. Então, quero misericórdia e não sacrifício. Não adianta eu fazer sacrifícios exteriores e por dentro ter um coração fechado para Deus, um coração fechado para o meu próximo, um coração fechado para o pobre, um coração fechado para aquele que necessita. Não adianta, né? O que Jesus quer dizer, quero misericórdia e não sacrifício, é isso, que tenhamos o coração misericordioso. Os fariseus faziam sacrifício, matavam animais ali como oferecimento, oferta a Deus, mas Deus não quer essa oferta se você não tiver o coração aberto a Ele e ao seu povo sofrido. Então, quero misericórdia e não sacrifício. Aí ele fala, de fato, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Olha que forte essa frase. Jesus ele veio para os pecadores, mas ele veio para curar, transformar, mudar a história, salvar quem está no pecado. Os fariseus, os mestres da lei, né, homens que eram das sinagogas, homens que eram detentores da palavra de Deus, do Antigo Testamento, né, dos profetas, né, do Pentateuco, eles não tinham essa visão de que as pessoas tinham pecados e precisavam ter os pecados perdoados. Então, Jesus ele vem para trazer a paz. Ele vem para nos libertar dos pecados. Não somente naquele momento onde ele estava aqui na terra, mas ainda hoje. Jesus, ele cura as nossas chagas, as nossas feridas. Ele nos liberta um dos nossos piores inimigos, se não for o maior, o que nos tira a salvação, que nos tira a fé, que é o pecado. Ele veio para nos tirar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio nos tirar das mãos, das garras do pecado, de Satanás e seus demônios. Então este evangelho é maravilhoso. Este evangelho de hoje é graça, é cura, é libertação para mim e para você. Somos estes pecadores que precisam de Jesus. Somos estes que sentam à mesa com Jesus, que precisam ter o coração transformado, como Mateus, e seguir Jesus. Que Jesus fale para você e para mim hoje, segue-me. Jesus está dizendo para nós, segue-me, assim como ele disse para Mateus, que possamos segui-lo. Inclina a sua cabeça nesse momento para receber esta oração. Ó Senhor da vida, Senhor Jesus, chama cada um de nós, chama esses meus irmãos que recebem a oração, segue-me, para que nós possamos ser teus seguidores, para que possamos segui-lo, Senhor, para que possamos ter o coração mudado, para que possamos ter a vida transformada pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Que Tu sejas luz para cada um de nós, Senhor, e nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você possa partilhar, escrever, aí, digitar qual foi o ponto deste Evangelho que mais tocou o seu coração. Que você possa também fazer um comentário, né? Que você possa colocar a sua oração. Qual oração você quer que eu reze por você? Escreva aí, que Deus possa te abençoar imensamente. A paz esteja convosco.